Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à live de hoje. Uma boa noite. Antes da gente começar os primeiros minutinhos aqui, eu queria dizer para vocês que a live estava marcada para 7 horas e acabou sendo 7h30. Acabou tendo uns atrasos aqui em alguns atendimentos, coisas normais do dia a dia. Aprendizados de hoje é marcar a live meia hora depois de terminar os atendimentos, nunca em cima. Porque às vezes acontece, às vezes os processos, né? Um abraço a Tamires. Às vezes os processos da galera são... A gente vai conversando, a coisa vai se desenrolando, a conversa vai andando. Às vezes a gente tá fazendo... Um abraço ao Mário, grande Mário. Às vezes a gente vai trabalhando, as pessoas vão vindo, tem técnica para fazer, às vezes as consultas vão se passando. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre ela, raiva. Um abraço para o Marfetão, um abraço para Maria Silva. Eu vou acessar aqui o roteiro de hoje. Não sei se vocês sabem, mas eu faço roteiros das nossas lives. Preparo aí, pesquiso antes de fazer uma live. E as nossas lives estão dando bastante tempo. Outro dia foi 50 minutos de live, de muito conteúdo. E bora pra cima. Então vamos falar, pessoal, sobre a raiva. A raiva, ela é basicamente caracterizada por sentimentos de irritação, hostilidade, ressentimento e indignação. Um abraço ao Gabriel Dargelli. Ela pode se manifestar em diferentes maneiras. Então, desde uma explosão de raiva. Então, aquela pessoa que explode, sabe? Sabe a galera que tá jogando assim e o jogo trava? Ou tu toma um gol jogando FIFA e tu explode, sabe? Assim como uma irritabilidade crônica, que são as pessoas que acordam irritadas ou passam o dia irritados. Ou um ressentimento prolongado. Então, por muito tempo, tu sempre tá sendo aquela pessoa braba, ranzinza, com raiva. Então, isso... que caracteriza a raiva, certo? Então são todas essas expressões. A raiva, uma expressão, ela é normal, todo mundo sente raiva. Então, às vezes, não sentir raiva, pessoas que não sentem raiva são pessoas apáticas. Então, o que são pessoas apáticas? Um abraço ao Luiz, um abraço ao Luiz Felipe, um abraço ao William. São pessoas que não têm vontade de fazer as coisas. Sabe aquela pessoa que não tem motivação para nada, que não tem vontade de fazer nada, que não curte, né? Ou não tem que fazer, tem que tomar atitude na vida dela e ela não toma. São pessoas que têm uma ausência de raiva. Essa ausência de raiva, ela é pouco perigosa, tá? Porque as pessoas não tomam atitude. Então, tipo, sei lá, teu vizinho tá tocando terror, botando som alto, é aquela pessoa que não consegue reclamar com o vizinho, não consegue falar com o vizinho. Então, às vezes, a gente precisa dessa raiva controlada para a gente agir, para a gente fazer as coisas. Então, todo o processo, né, principalmente assim, quem treina, quem faz academia e tudo, o processo da raiva é ótimo, porque ele te ajuda a tu focar na academia, focar no exercício, levantar mais peso. Então, eu utilizo muito o poder da raiva quando eu estou treinando. Então, vamos lá. Só que a raiva, ela precisa ser expressa adequadamente. As pessoas, às vezes, não sabem expressar a raiva adequadamente. Elas expressam a raiva inadequadamente, ou seja, brigando, xingando, promovendo discussões pesadas, às vezes faltando com respeito com as pessoas, criticando as pessoas, todos esses processos, tá? Então, quando a gente consegue expressar da maneira certa a raiva, a gente consegue ter um resultado positivo, seja num conflito, seja num problema de trabalho, seja alguma coisa que tu precisa resolver. O importante é que a raiva, ela não necessariamente ela é uma emoção negativa. Se a gente vai olhar na escala de Hawkins, ela não está tão abaixo. Mas se ela não é controlada, ela pode ser uma emoção, pode se tornar uma emoção negativa e ruim para a tua saúde física e mental. Então, a gente precisa aprender a usar ela da melhor maneira, que é o que eu falo para o pessoal
que eu ensinei pro pessoal no curso, no Emotional Experience, que era como transformar a raiva em ira, certo? Então tem uma passagem lá no treinamento que a gente faz isso. Então vamos lá, eu dividi os tópicos em raiva como emoção contrativa, raiva do outro, raiva na afronta, quando alguém te afronta, quando alguém te xinga, quando alguém para na tua frente assim, ou quando tu encontra alguém que quer uma briga contigo, que é uma afronta, raiva do mundo, raiva de si mesmo, e como se livrar disso com o processo de descontração da raiva. Um abraço ao Matheus Munhoz, um abraço à Agatha, um abraço ao Afonso Rangel. Pessoal, mandei essa live para 2, 3 amigos, se vocês puderem, pra gente lotar essa live, porque por mais que esse amigo não veja na hora, ele pode ver depois a live. Então vamos lá, galera. A raiva é uma emoção contrativa. O que é contrativa? Contrativa vem de contração, tá? Então imagina aqui ó, meu musculão, olha que tão musculoso, ó. O CrossFit tá dando resultado. É uma contração. Então a raiva é uma emoção contrativa. Então o que acontece? Quando a gente sente raiva, geralmente a gente se contrai. Se tu vê uma pessoa brigando, se tu vê uma pessoa lutando, cara, tu vai ver a pessoa contraída. Então, quando a gente vai acumulando raiva, essa raiva ela vai se contraindo no nosso corpo e a gente vai ficando tenso. Sabe aquela tensão? Então, mais ou menos desde 2019, 2020, eu comecei a fazer liberação miofacial. O que é liberação miofacial? Vai no fisioterapeuta ou no massagista e ele vai achar os pontos, que são os pontos gatilho, né? Que são os pontos de contratura que tu tem. E esses pontos, né, eles são liberados, porque se esses pontos estão travados, te trava a movimentação, ou te dói, certo? Então eu comecei tendo muitas contraturas, tinha, né? Agora melhorei, mas agora voltou de novo por causa do inverno. Nessa região aqui, que é na região da tensão. Então, no início o Caco lá, que é o meu fisioterapeuta, sofria comigo e era a mesma contratura no mesmo local. Eu me lembro que isso era meados do ano passado, né? E aí, cara, toda semana eu ia no Caco. Toda semana. E aí uma vez o Caco me perguntou, cara, tu tá passando por alguma tensão, por algum estresse no trabalho? Cara, eu tô passando por muito estresse. Eu trabalhava num cargo de gerência e que eu vivia super estressado. Então era irritado e com todo esse processo, assim, né, de raiva interna. Então essa raiva, eu tinha ela, porque eu me incomodava no trabalho, e aí aquilo eu contraía, porque eu não sou uma pessoa de raiva explosiva, eu sou uma pessoa de raiva contrativa. Então eu contraía aquilo ali e aquilo ali ia para minhas costas. Então, para pessoas que têm muita raiva, elas têm muita contração. Elas ficam muito contraídas. Isso pode dar problemas musculares, que é no meu caso, que eu treinava bastante, me estressava bastante e a minha musculatura ela travava. Como tem pessoas que têm problema de estômago, como pessoas que têm hipertensão. Então, quando a gente sente raiva, a gente se contrai. E se a gente está muito contraído, a gente está muito tenso, a gente não relaxa. Então, para te entender o primeiro passo para vencer a raiva é tu aprender a relaxar. Então na escala, eu vou abrir um pouquinho a escala, eu vou abrir a escala todos os dias. Ó. A raiva está em 150. Né? Um abraço ao Joaquim. Então a raiva, tá? Ela é uma emoção contrativa. O medo é uma emoção contrativa, porque as pessoas sentem medo, quando elas sentem medo, elas sentem aqui no peito. Então é uma contração no peito. A tristeza, a culpa, a vergonha, todos esses sentimentos, da raiva para baixo, tirando o desejo, tá? Que o desejo tinha que estar em cima da raiva, mas não sei por que ele está embaixo. Todas elas são emoções contrativas. A gente se contrai quando a gente tem emoção. Tristeza, né? Aquela angústia no peito, aperto no peito, né? Para aperto no peito é contração. Então a gente precisa aprender a soltar. E como é que a gente solta esse processo? A gente solta
aprendendo a se relaxar. Então, como é que faz o relaxamento? Eu vou dar uma dica. Deita na tua cama, bota um momento do teu dia, ou alguns momentos do teu dia, deita na tua cama ou na tua poltrona. Eu gosto de fazer aqui na poltrona dos meus pacientes, que eu adoro, essa poltrona aqui que eu ganhei da minha mãe. Tu vai lá, fecha os olhos, faz 3 respirações profundas. Depois, o que tu vai fazer? Tu vai pensar no teu pé direito e o pé esquerdo. Depois tu pensou num pé, tu passa para o outro pé e pensa que tu tá relaxando. E depois tu pode fazer isso com a tua perna, com a outra perna. Tu vai fazendo isso até chegar no topo da tua cabeça. E tu pode repetir esse processo o tempo que for. Esse processo aí não dura 1 minuto. Eu tenho até no YouTube um vídeo sobre isso. Então, o que se chama esse processo? É o relaxamento progressivo. Então, é tu aprender a relaxar o teu corpo. Então, às vezes a gente tá tenso do dia a dia. Hoje eu tava editando uns vídeos de manhã e quando eu me dei conta eu tava tenso. Então, não tinha a ver com a raiva. Eu tava no estado de tensão e eu não sabia por quê. Aí eu fui lá e relaxei. Então, pra gente vencer esse processo da raiva, a gente tem que aprender a relaxar. Pode fazer isso, pode tomar um banho com a intenção de relaxar. Então, às vezes tu tem um dia estressante, um dia complicado, ou tu tá com raiva de alguém, tu tá com, sei lá, tu teve um conflito com alguma pessoa que tu tá com muita raiva, toma um banho relaxante para soltar e fazer o processo de meditação, uma vez ao dia, ou 2. Então, o processo de se interiorizar, de respirar, de fazer todo o teu processo de fazer essa interiorização, fazer esse processo. Um abraço ao Reni, para que tu possa estar tranquilo. E aí tu vai vendo que ao longo do tempo que tu vai fazendo, que tu vai relaxando, tu vai sentindo menos raiva, menos incomodação, menos irritação. Então, e aí tu vai descontrair. Tu vai soltar as contrações que a raiva te dá. Certo? Então, e aí tem a raiva. Tomar uma água que eu quase estou sem voz. Hoje atendi quase todo dia. E aí a voz tá na pauleira, né? Galera, quem aqui teve uma pessoa que só de a pessoa respirar já te deixava irritado? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer CrossFit, eu não sei como é que tá hoje, né? Uma rixa com o pessoal da musculação, porque a gente tem um espaço lá do CrossFit e a galera da musculação, às vezes quando a gente tinha aula, costumava entrar, às vezes os personal entravam e estavam fazendo passado, tu tava fazendo CrossFit. Isso criou meio que uma rixa entre nós e alguns personagens e tal. E aquilo me dava raiva. Uma vez eu eu fui assim, me posicionar lá e tinha um personal, eu fiquei olhando pra ele assim, queria matar o cara. Tinha esse negócio, né? Então, quando eu comecei a treinar sozinho, eu tinha esse chip da cabeça, tipo, o pessoal da musculação tá invadindo o nosso espaço. E eu me incomodava com aquilo. Então, às vezes, eu tava treinando assim, entrava uma pessoa fazendo agachamento, alguma coisa ali, eu já ficava com raiva, eu me incomodava com aquilo. Me incomodava porque eu digo, esse espaço é nosso, por que a galera tá entrando aqui? Só que daí, depois, o que eu aprendi? Que essa raiva, ela só me fazia mal. E às vezes a gente tem raivas que, sabe quando tu... E aí meus amigos me diziam, mas que bobagem isso aí, Vinícius. Isso aí é bobagem, cara. Pra que tu vai estar de cara com as pessoas? Às vezes algumas pessoas eu discuti, literalmente, né? Pra sair dali. Ou tratava, às vezes, até a pessoa meio mal. E aí alguns amigos, que bobagem isso aqui, né? Então, às vezes a gente... O que a gente faz? A gente vai... e cria raivas do outro e cria raiva de situações que não vale a pena, né? Então a gente vai acumulando aquela raiva, e aquela raiva é um gasto de energia. Então, eu tô lá, tenho 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de coisas para resolver, eu vou pra academia para ficar tranquilo, para ter um momento de descontração e eu tô me incomodando. Exemplo,
tá? Então, eu me dei conta que aquilo ali não me fazia bem. Aquilo ali era uma raiva do outro que, cara, que ia ficar ali e que ia me atrapalhar e que ia me fazer gastar energia. Eu ficava até estressado, juro pra vocês. Né? Teve um dia que uma guria chutou o meu cinto. Eu tinha treinado sim e tinha largado o cinto e a guria chutou o cinto. Então eu digo, aí depois de um tempo que passou, eu digo, cara, mas que necessidade de ficar de cara. Então, e isso muitas vezes acontece. Acontece com colegas, às vezes que tu pega um ranço, que tu tem raiva da pessoa, porque tu não gosta dela, porque alguma coisa não bateu, mas tu começa a alimentar aquela raiva. Às vezes é de algum parente, às vezes é de alguma coisa, alguma pessoa que em algum momento te fez mal, ou que tu conhece, ou um colega que não foi legal, e tu começa a alimentar aquela raiva. Só que às vezes a pessoa não tá nem aí pra ti. Então, muitas vezes a raiva do outro, ela é uma coisa que a gente guarda pra nós e a gente não solta isso. E a gente vai alimentando. Só que o que acontece? Essa raiva do outro é como se tu fosse tomando um veneno. Tem um tipo de peixe, uma vez eu fui na praia conversar lá com... Meus pais tinham essa mania, a gente ia pra praia de Torres, ia no Passo de Torres, a gente comprava um peixe. E esse peixe, a gente comprava um peixe, tá? E aí a gente falava, pá, o peixe do mar é muito melhor, não sei o quê. Aí uma vez um dono de uma peixaria tava nos explicando os tipos de peixe, ele falou, cara, tem um tipo de peixe nos rios que ele tem um tipo do mercúrio, e que conforme o tempo vai passando, esse mercúrio vai te intoxicando, então tem que ter muito cuidado com peixe de rio. E eu, cara, que viagem. Fazendo uma analogia com a tua raiva, muitas vezes é esse peixe de rio, que tu tá alimentando a raiva de um colega, de um amigo, de um ex-namorado, ex-namorada, esse cântico, as pessoas que não tem nada que ver, e aquilo tá em ti, tu tá incomodado com aquilo, e aquilo só te envenena, só te atrapalha, só baixa a tua energia. Então como é que tu resolve esse problema? Mapear, desapegar e soltar. Então, pega uma folha, anota aí, ó. Como se livrar da raiva das outras pessoas e dos ranços que tu tem, que não tem necessidade. Mapeia, pega uma folha de papel e bota coisas que estão te incomodando. Depois tu olha, o que isso aqui eu tenho que deixar para trás, eu tenho que parar de me incomodar. Tu vai ver que tu vai ter um monte de coisa que tu vai soltar. E quando tu soltar, parar de te incomodar com isso aí, tu vai ver que a tua vida vai fluir. Tu vai ver que tu vai te sentir mais leve. Então é mapear, desapegar e soltar. Então eu olho lá, eu tenho um colega que todo dia chega e eu fico muito irritado com ele porque eu não gosto dele. Bueno, eu anoto ali e digo, não tem necessidade de eu estar todo dia ali, o colega chega e eu fico com raiva dele. Às vezes à toa, só para ele respirar. Desapega, solta. Então o colega chega, tu, vou fingir que ele não tá aqui. E solta. Tu vai ver os pesos que tu vai liberar. Depois tem a raiva da afronta. Quem aqui já entrou numa briga, uma briga de soco, uma briga de pauleira, ou uma briga de discussão mesmo, que tu tava ali e a pessoa te intimou, digamos assim, a brigar, ou te chamou pra briga, ou te falou alguma coisa que tocou na ferida porque ela queria que tu brigasse com ela. Então, todos já passamos. Na escola, no trabalho, enfim, a gente passa por essas situações de pessoas que querem nos afrontar. E eu vou explicar depois para vocês o porquê que as pessoas te afrontam. Eu tinha uma história que aconteceu comigo ano passado. Eu estava coordenando nesse trabalho, que era um trabalho super estressante, eu coordenava uma equipe de 12 pessoas, que eram educadores sociais. O que eram esses educadores sociais? Eram profissionais que trabalhavam com as crianças que eram acolhidas. E eu tinha uma educadora que estava lá, que trabalhava comigo, que ela era uma pessoa que entrava e me afrontava, literalmente. Então ela via um problema e dizia, quando é que tu vai resolver esse problema? E aí, quando é que tu vai resolver esse problema? Todo o tempo. Pum. E aí como é que eu reagia? Eu já era inteligente, eu já estava craque na inteligência emocional, né? Então eu sabia, pelo jeito dela, eu sabia que ela ia surtar por alguma coisa, não era comigo, era um problema que acontecia que eu tinha que resolver. Ela vinha, surtava e eu, tranquilo.
ela vinha, surtava e eu tranquilo. E aí as minhas colegas que trabalhavam comigo, né, olharam assim, pá, essa mulher vai montar em ti, ela manda em ti, não sei o quê. Começa aquilo ali, né? E aí eu digo, não, calma, que eu tenho inteligência emocional. Que se eu surtar com alguma coisa, eu vou perder meu controle e ela vai me ganhar sempre. Então ela vinha, me afrontava, que tu tem que resolver o problema agora. E eu dizia assim, tá bem? Tá tudo tranquilo contigo? Eu vou resolver o momento em que eu tiver que resolver, eu vou lá falar com a criança, eu vou lá resolver tal problema e tal. E sempre naquela tranquilidade, sempre naquela tranquilidade. E parecia que ela tinha o prazer de fazer isso. Aí chegou um momento que ela me afrontou de uma maneira intensa e eu só falei com essa inteligência emocional. Depois nós conversamos e eu quero conversar contigo em particular. Essa mulher desabou chorando. Daí eu falei, olha, aquele dia tu me afrontou, tu falou dessa forma, aquele dia tu falou dessa forma. Eu fui juntando dias que isso tinha acontecido e no final eu falei pra ela, quem é que é o coordenador, o chefe? É tu. Então quem é que demanda as coisas aqui? É tu. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Essa mulher nunca mais me afrontou. E aí depois acabou, né, que eu acabei fazendo o desligamento dela, porque não estava agregando na equipe. Mas só para vocês entenderem que as pessoas, que eu estava tranquilo, ela vinha, me afrontava e vinha para cima de mim, eu suave, eu não ia perder o meu centro e discutir com ela. Porque eu sabia da solução que eu tinha que fazer, e eu sabia o que eu tinha que fazer, e não era ela que ia me mandar. Mas o que acontece? Às vezes uma pessoa com ego, sabe? Às vezes tu tem um ego grande, e aí só de a pessoa te afrontar, tu acha que ela tá afrontando a tua honra. E não é assim que funciona o negócio. Então, por que as pessoas te afrontam? Por que as pessoas querem tocar na tua ferida? Primeiro, por ego, e que era o que acontecia com essa mulher, ela queria mostrar que ela mandava, então era ego. Segundo, às vezes, por medo. Então, por exemplo, tem uma discussão aqui. E aí, para eu não sair prejudicado, ou para eu não sair perdendo, pelo medo que eu tenho que aconteça alguma coisa, eu já te afronto. Eu já chego no problema e já, pum! Ou por as pessoas quererem te desestabilizar. Então, muito comum em escola, muito comum em vários locais, que vocês já viram, a turma não gosta da professora. Aí faz de tudo para desestabilizar a professora, até a professora dar um grito, se desestabilizar, para falar que a professora é louca. Era comum, na minha época do colégio a gente fazia direto isso. Deus o livre, né? Hoje eu não faria, mas... Então, às vezes a pessoa quer te desestabilizar. Por quê? Porque ela não está bem resolvida com ela mesma. Então, tu precisa estar tranquilo. Porque às vezes o desejo dela é te desestabilizar. Daí tu diz assim, não, mas ela quer me desestabilizar e eu vou brigar com ela, eu vou bater nela, eu vou empurrar ela para ela não me incomodar mais. Aí tu perdeu o jogo. Porque aí ela sempre vai fazer isso e sempre vai te desestabilizar. Aí ela ganha o jogo sempre. Então, não vale a pena entrar em brigas. Não vale a pena entrar em afrontas. Tem várias leituras que falam sobre isso. Então, a gente tem essa cultura, principalmente o gaúcho, de brigar, de duelar, aquela coisa. Isso aí é bobagem. Isso aí eu fazia em 1800. Hoje nós somos homens e pessoas modernas. Né? Hoje, qualquer discussão, qualquer briga também pode gerar um problema na nossa vida. Um acidente, alguma coisa mais grave. Então, não vale a pena entrar em discussão. Por quê? Porque o outro se desestabilizou, tá com raiva, deixa ele com raiva. É ele que tá errado. E muitas vezes a pessoa se desestabiliza, quer te afrontar e tal, depois ela se arrepende. É comum isso acontecer. Então a estratégia sempre para as pessoas quando elas te afrontam pensem só, toda pergunta tem uma resposta. Só que essa estratégia ela é inverter. Primeiro a resposta, depois a pergunta, e depois bater em retirada. Como, por exemplo, a mulher lá me falou, porque aquele guri ninguém faz nada com ele tá sem modo, tu tem que resolver.
Aí eu falei pra ele... Aí eu olhei pra ela e dei uma resposta. Eu falei assim, eu já falei com o conselho tutelar. Tu tem alguma sugestão do que dá pra ser feito? Aí primeiro tu dá uma resposta. Então às vezes a pessoa diz assim, tá discutindo contigo e toca numa ferida tua. Porque tu é muito desorganizado. Aí tu diz pra ela, tu acha que eu sou desorganizado? Tu pode fazer uma pergunta pra ela. Ou, melhor, não é o que tu acha, o que te faz pensar que eu sou desorganizado? Ou tu pode falar pra ela, eu sou desorganizado e pelo meu jeito de ser. Ou, respeita a minha desorganização. Respeita a minha organização. Ou ela te chamou de desorganizado, aí tu pode falar, isso é uma impressão tua. Porque às vezes a pessoa faz a leitura dela. Pra ti, o que seria uma pessoa desorganizada? Tu faz uma pergunta, tu quebra o padrão da pessoa, porque a pessoa tá gritando contigo, ela tá te xingando, e tu dá uma resposta. Ou aquela resposta, daqui tu não passa. Deu. E depois bater em retirada. O que é bater em retirada? Sair, aprender das costas. Às vezes, tem gente que gosta de ficar discutindo. E se a pessoa está discutindo, tu tá falando para ela que tu não vai discutir com ela, que tu não vai entrar em briga com ela, e ela segue discutindo contigo, bate em retirada. Sai do ambiente. Novamente, tu tira a força do agressor, tu tira a força da pessoa que tá te deixando com raiva. Quem aqui já ficou com raiva de algo que aconteceu e que nem era contigo? Quantas vezes aconteceram coisas com teus amigos e tu ficou com raiva? E tu alimentou aquela raiva. Uma vez teve uma pessoa que teve um atrito. Uma pessoa muito querida minha, muito importante para mim. Teve um atrito no trabalho muito forte, um troço com demissão, bem pesado. E eu tô seguindo a minha vida. Essa pessoa me contou, se abriu pra mim sobre essa situação. E eu, que horror, né? Marquei o cara na paleta, né? E aí o que aconteceu? Passa-se um mês, essa pessoa entrou num grupo social que eu fazia parte. Entrou nesse grupo social. E eu não queria que essa pessoa entrasse. E eu fiquei remoendo aquilo me fazia um mal e eu não queria, e eu falava que eu não queria para as pessoas e parecia que ninguém me ouvia e eu indignado com aquela situação porque tinha feito uma coisa para alguém que eu gostava. E aí eu daí aquela pessoa entrou pro grupo social, começou a frequentar os almoços, as coisas, e eu de cara. E aí, essa pessoa veio, me cumprimentou muito bem, me tratou bem, conversou comigo, me perguntou até umas coisas um dia, aí eu troquei uma ideia com ela, e eu fui trocando ideia, ela sabia que eu não queria ela no grupo social. Mas ela foi conversando comigo, não apagou o que ela fez com a outra pessoa, mas eu entendi que, aquilo ali foi o problema que ela teve com aquela pessoa. Eu posso sim ter minhas restrições em algumas coisas, talvez não vai ser uma íntima pessoa, mas eu não preciso carregar aquela raiva de um problema que aconteceu lá, por mais que fosse uma pessoa que eu gostasse. Não somos melhores amigos, mas a gente conversa, se vê, se cumprimenta e tal. Então muitas vezes a gente, quando eu falo raiva do mundo, às vezes a gente fica caçando raiva, né? Então, a tua amiga brigou com o namorado e então vai lá e fica de cara com o namorado. Fica brava, tu não olha na cara do cara. E o cara não fez um negócio pra ti. O cara fez algo pra tua amiga. Aí tu fica com aquele negócio tipo, eu vou defender minha amiga em tudo. Tu pode defender tua amiga. Mas assim, não tem necessidade de tu alimentar uma raiva de uma pessoa que não fez nada contra ti. Então a gente fica caçando raivas, certo? Vocês já viram um filme de terror? Filme de terror ou filme de ação que tem muita violência é um caça-raiva. Por quê? O teu cérebro ele não define o que é real e o que é imaginário. Então tu começa a olhar o filme de terror, bem tranquilo, dando risada, blá, blá, blá. Quando vê tu tá numa tensão, tu não sabe por quê. Porque no filme de terror
Ele te apresenta a cena te dá um gatilho, o gatilho te dá uma emoção. Então, às vezes, a gente fica caçando raiva. Às vezes, a gente caça raiva aqui nas redes sociais, olhando, às vezes, conteúdo. Conteúdo de política. Cara, em época de política é um saco. Porque todo mundo fica buscando denegrir o outro candidato que é contra. Fica achando vídeo, fica achando fato, fica achando documento, blá, blá, blá. A política é um caça-raiva. Então, o que essa raiva vai agregar na tua vida? O que ela vai te ajudar a construir? Não vai te ajudar a construir nada. Então, ela só vai baixar a tua frequência. Então, pare de caçar raiva. Caçar raiva é gasto de energia. Então, tu quer ter energia, tu quer ter vontade de fazer as coisas, tu quer ter vontade de trabalhar, de estudar e ter essa energia, pare de caçar raiva. Porque daí tu vai parar de gastar energia e a energia vai sobrar. Depois da raiva do mundo, a gente tem a raiva de si mesmo. Então é aquela raiva que eu derivo a mim. Ontem a gente fez uma live sobre a culpa. Então a gente falou sobre a culpa e como a culpa nos deixa mal. Baixa a nossa frequência. Então, quem tem aqui a mania de ter raiva de si mesmo? A gente tem raiva de si mesmo geralmente quando a gente erra, quando a gente comete um erro, a gente comete algum equívoco, certo? Então, eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu, como todo bom psicólogo, ou como todo psicólogo deve, né? Como orientação, a gente precisava fazer terapia. Eu comecei a faculdade da psicologia com 17 anos. E eu queria fazer terapia, e aí eu não... Até então queria fazer, mas não achava psicólogo nem nada. E aí eu deixei aquilo ali passar. Virou o ano. E eu tava morando sozinho. E eu tava triste comigo mesmo, porque eu não conseguia me organizar. E eu tava sentindo a raiva de mim, porque eu não conseguia me organizar, porque eu dormia demais, porque eu tinha uma rotina bem ruim assim. E eu tava me martirizando com aquilo. Logo, uma professora minha abriu uma clínica com atendimentos para alunos, que era um atendimento mais em conta, era muito legal. E eu fui para terapia por causa disso. Eu me lembro de trabalhar na terapia e esse desligar essa pressão. Eu tinha uma pressão e uma autoexigência muito grande na minha vida. Uma autoexigência enorme. Por quê? Porque eu me exigia que a minha casa tinha que estar perfeita, meu apartamento tinha que estar perfeito, eu tinha que estudar perfeitamente, eu tinha que estar na faculdade tal hora, e aquilo me consumia energia, porque era a energia de raiva. Então eu ficava tão com raiva que eu baixava a minha energia, em vez de usar aquela raiva para fazer as coisas, eu me drenava a energia, e eu não tinha vontade de fazer as coisas. Tanto é que tinha uma época que eu peguei ranço de fazer coisas de casa. Tanto é que eu só cozinho, né, quando eu preciso cozinhar, né? Agora eu lido bem com a cozinha, tá? Mas antes, o primeiro ano que eu voltei a morar em Livramento, cara, eu não queria saber de cozinha. Então, só para vocês terem noção, o que era essa raiva desse mesmo. Só que eu fui me livrando disso. Eu aprendi um princípio, que é o princípio de dar o seu melhor sempre. Então, sempre pensar assim, cara, hoje, por exemplo, eu tinha uma agenda lotada de pacientes. Atendi toda tarde. Tive pouquinho tempo para parar. E agora eu tô centrado fazendo os roteiros das nossas lives aqui. Para ter uma linha, poder entregar o melhor para vocês. E aí, o que aconteceu? Olha só, eu consegui fazer são 7 tópicos. Eu consegui fazer 7 tópicos, faltou 6. Eu consegui fazer 6 tópicos e um deles, que é o último, que é o próximo, eu não consegui fazer o roteiro das coisas que eu tinha que falar. Só que o que eu fiz? Cara, não vou me desesperar, não deu tempo. Calma, é só um tópico que a gente precisa. Então, calmei, tranquilizei.
tá bem, eu vou conseguir entregar toda a live, tem esse último tópico eu vou saber falar igual. Então é o princípio do dar o seu melhor sempre. Então, às vezes tu errou. Às vezes na minha última competição de CrossFit, faltou pouquinho pra gente conseguir um pódio. Cara, foram coisas milimétricas, questões de quilos que nos tiraram do pódio. Questão de minutos, observando prova a prova, né? Foram poucas coisas que nos tiraram do pódio. Mas a gente não vai ficar com raiva da gente mesmo. Né? A gente vai pegar e vai dizer, cara, eu dei meu melhor. E eu realmente dei meu melhor. Teve uma das provas que eu saí e fui pro banheiro vomitar. Porque eu tinha dado meu melhor. Então, na prova de peso, eu fui até o meu limite. Até o peso, que era um levantamento de supino, que eu não consegui. Eu baixei, quando eu fui subir, eu não consegui. Eu digo, tá, eu não consegui bater os 70 quilos, mas eu peguei e dei meu máximo. Então, a gente precisa começar a usar esse princípio, porque daí tu vai pensar, cara, mas aí se eu sou ruim, eu vou seguir sendo ruim em alguma coisa? Não. Aí tu vai usar o princípio da escala. Então, eu vou dar o meu melhor e eu vou buscar melhorar ponto a ponto, que é o princípio da escala. Então, por exemplo de corrida, tá? Só não consegue correr. Aí, o que é dar o teu máximo? É correr 400 metros. Tu vai correr 400 metros. Depois, eu nunca corri 1 quilômetro. O que é dar o seu máximo? Vamos correr 1 quilômetro, nem que seja no teu passo. E assim, sucessivamente, tu vai indo. Que nem assim, o primeiro livro que eu li na minha vida, que eu deveria ter uns 13, 14 anos, eu não absorvi. Mas hoje eu tenho uma alta absorção de livro. Por quê? Porque é uma prática. Então, a maneira com que eu estudo é diferente, a maneira com que eu aprendo é diferente. Por quê? Porque eu vou dando o meu melhor. Não consegui ler 1 hora, mas eu consegui ler 2 blocos de 20 minutos. Já estamos com o livro aqui, ó, já avançadinho, ó. Então, não alimentar essa raiva de si mesmo é isso, tô dando o meu melhor, cara. Eu tô fazendo, eu não tô parado, né? O pior de tudo é eu estar parado. Então, esses dias eu vi um Pablo Marçal falar sobre uma citação a ele, né? Fala assim, ó, que quem chega por último na corrida é melhor ou venceu quem não foi. E quantas pessoas não vão para a corrida? Então, às vezes a gente se culpa porque a gente errou e tal, mas a gente tá na corrida. Tem gente que não tá na corrida. Quanta gente me fala, Vinícius, quero muito aprender, é uma coisa até para um curso, como fazer live, coisa porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu não faço. Então, essas pessoas estão fora da corrida. E tu precisa entrar na tua corrida e não se culpar. Então, por último, galera, os princípios já estão mortos aqui, né? Mas o princípio de vencer a raiva, né? De não deixar a raiva te tomar, de não deixar a raiva te vencer e tu ter um ataque explosivo, tu ter uma irritação, tu ter uma discussão, é o princípio da descontração. O que é descontrair? Descontrair na prática, né? Quando a gente fala descontrair, a gente fala, cara, vamos falar umas bobagens, né? Ou quando a gente pega e reúne os amigos, né? Eu e meus amigos, a gente tem um dos meus grupos de amigos tem uma mania de a gente ir comer comida mexicana. Então, cara, é uma maneira de descontrair, porque tu dá risada e tu sai da energia da raiva, entra na energia da alegria, que é a energia de descontração, a energia da raiva, a energia da paz, que é meditar, é descontrair, e tu tira a pressão. Por isso que estar com amigos, ir num show de comédia, olhar coisas engraçadas, tu te sente bem, porque tu descontrai. E pessoas que vão alimentando a raiva, ou vão tendo a raiva, ou vão explodindo de raiva, vão se contraindo mais. Então a gente tem que aprender a se descontrair. Se descontrair, anota aí. Se relaxar, fazer os exercícios de respiração, ter momentos de relaxamento no teu dia, que pode ser o momento do teu treino, pode ser teu momento de uma massagem, pode ser o momento que eu até perguntei para uma paciente hoje se ela gostava, né, de ir massagista ou fisioterapeuta, para quê? Para distensionar.
quando a gente começa a se distensionar, o nosso corpo começa a responder diferente e a nossa mente também diferente. Então, quando a gente para de caçar as raivas, a gente começa a se sentir mais leve. Aí a gente consegue usar essa energia para o positivo, fora transformar a raiva em ira, que é quando tu tá com raiva de alguma coisa e tu bota isso numa coisa produtiva, num projeto, numa live, em algo que tu vai fazer que vai te gerar um retorno, que vai ajudar pessoas. Então, que é a forma mais construtiva de fazer isso, que eu explico no meu curso. No curso eu aprofundo passo a passo de como transformar a raiva em ira. Conto até exemplos de coisas que aconteceram comigo aí, que deram resultado. Então, para vencer a raiva é descontrair, é se relaxar, é ter essa prática. Eu medito 2 vezes por dia, para vocês terem noção, só para mostrar para vocês, porque às vezes eu boto nos stories. Agora eu tive um lapsinho de tempo, fiz um áudio de concentração, né, para liberar algumas emoções. Então, treina todos os dias. Se tá muito estressado, vou correr. Vocês conseguirem, a partir de vocês mesmos, tá? Transmutar essas emoções negativas. Sair das emoções negativas. Esse é um dos passos da inteligência emocional. É vocês aprenderem a saírem das emoções negativas e entrarem nas emoções positivas. Certo? Então, hoje a gente vai fazer uma prática rápida de aprender a se relaxar. Tá? Então essa técnica, ela é simples, eu vou pedir para vocês ficarem sentados ou deitados. Tá me dando uma fome agora. Uma fome maravilhosa. Ai. Podem ficar sentados ou deitados. E essa prática vocês podem fazer todos os dias que vocês quiserem. E vai ajudar vocês a descontrair. Então vamos lá. Eu quero que agora vocês fechem os olhos e coloquem as mãos sobre as pernas. Eu vou pedir para que vocês agora inspirem profundamente. Inspira, puxa o ar e solta. Inspira, puxa o ar e solta. Agora, tu vai ficar respirando, só que agora tu vai observar a tua respiração. Porque as pessoas, às vezes, com a raiva, elas ficam respirando muito rápido. E não é esse o momento. Descontrair é deixar a tua respiração mais lenta possível ou mais fluida possível. Então é inspirar e soltar. E quando soltar, volta a inspirar de novo. Para que seja um processo fluido, onde entra o ar e sai o ar. E nesse processo de entrar o ar e sair o ar, tu vai relaxando. Tu vai entrando em profundo estado de relaxamento. Tu vai te concentrando. Então mantenha os olhos fechados e vai respirando. E agora eu vou pedir para que tu preste atenção no teu pé. Pode ser o pé que tu escolher. E esse pé tu vai sentir que ele está relaxando. Algumas pessoas vão sentir como se estivessem massageando esse pé. Começa a respirar e começa a prestar atenção no pé. Presta atenção no peito do pé, na parte de cima, na sola do pé, dedo por dedo. Passa para o outro lado, passa para o outro pé e vai fazendo esse processo. Vai relaxando o outro pé. Agora você vai começar a subir desse mesmo pé que tu está relaxando agora até mais ou menos a altura do joelho. Imagina que tu está relaxando. Isso.
Agora tu passa para outra perna, faz o mesmo processo. Sobe do pé até o joelho. Isso. Agora tu vai relaxar as tuas coxas, a parte da frente. Sentiu que está relaxando, passa para o outro lado. Relaxa. Vai relaxando o glúteo, vai relaxando a barriga, vai sentindo os músculos do abdômen, vai sentindo que eles vão se soltando. Agora a parte de trás das tuas costas, da lombar. Vai relaxando as tuas costas, todas a parte de baixo da dorsal. Relaxa essa parte aqui de cima, de perto do pescoço, que se chama trapézio, esse músculo, que é onde a gente capta as tensões. Então, vai sentindo que essa parte está ficando muito relaxada. Dali tu passa para o ombro, tu passa pelo teu peitoral, vai sentindo essa sensação. Vai sentindo como se fosse até uma sensação como se tivesse pesado essas partes. Agora tu vai relaxar o braço, o antebraço e a mão. Agora passa para o outro lado, relaxa o braço, antebraço e mão. Relaxa o teu pescoço. Relaxa os teus olhos. Relaxa o teu nariz, língua, a tua face, a parte da testa, que a testa também, a gente franze ela quando a gente está tenso, né? A gente usa muito como expressão. Então tu vai usando. Agora tu vai pro topo da tua cabeça, vai imaginar que ela está relaxada. E esse relaxamento que tu está sentindo, ele vai amplificar em 1, aprofunda, inspira 2, aprofunda 3, inspira. Tu vai te sentindo cada vez mais relaxado. E agora que tu chegou no topo da cabeça, tu vai descer esse relaxamento. Vai descer para os olhos, vai imaginar que os teus olhos estão pesados. Vai descendo para o teu pescoço, vai descendo para os teus ombros. Esse mesmo processo que tu fez para subir, tu vai descendo. E agora, como tu está mais relaxado ou relaxada, esse processo ele vai sendo um pouquinho mais rápido, mas um pouquinho mais rápido, mas um pouquinho mais relaxado. E tu vai finalizar lá nos teus pés. Agora vocês aos poucos podem abrir os olhos, tomando consciência, talvez se sentindo mais em paz, mais tranquilos. Alguém quer comentar aqui embaixo que sentiu, gostou dessa técnica? Assim, galera, essa técnica, ela de relaxamento, assim, de tu relaxar o teu corpo, ela é legal quando tu tá em pico de raiva. Ela é legal quando tu, no teu dia a dia mesmo, se tu tá muito estressado, se tu anda muito irritado, irritada, é interessante tu fazer esse processo. É interessante tu fazer esses relaxamentos. Para quê? Para descontrair, para tirar essa raiva que tá dentro de ti. Existem inúmeras outras formas da gente fazer outras meditações, outros trabalhos para descontrair, para descomprimir. Então, esse é um deles, né? Olha aí, 20 horas iguais. Sempre tem horas iguais aqui, né? Tem que até anotar no meu caderninho. Mas, galera, espero que essa live tenha ajudado vocês. Terminando o dia, graças a Deus. Agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco sempre. Mesmo efeito quando eu vou na massagista. Quase me dormi aqui. Oi, Irene, como é que tá? Ah, que maravilha. Eu não vi que tu tinha entrado. Não apareceu aqui que tu tinha entrado. Um beijão, Irene. Uma boa noite pra ti. Então, galera,
essas práticas que a gente tá fazendo aqui, vocês vão lá no meu canal no YouTube, Vinícius Lobato, quando quiserem fazer, vocês vão achar lá. Que agora eu tô fazendo cortes dessas partes e tô botando no meu canal no YouTube. Assim como a live completa, se tu quer assistir na tua televisão, se tu quer assistir on demand, tu vai assistir essa live por lá. Então tá, pessoal. Beijo no coração de vocês e amanhã tem live de novo. Um beijo e até a próxima.